dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los em nosso canal. A segunda parte de nossas conclusões sobre a Trindade Divina já vai começar. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever, se não estão inscritos, e de ativar as nossas notificações. Vamos agora à nossa 11ª conclusão. Apesar do dogma trinitário ainda continuar sendo induzido na maioria das versões bíblicas atuais, será muito difícil continuar enganando os justos, que, por certo, poderão facilmente eliminar as suas dúvidas, tanto por meio de estudos mais aprofundados das Escrituras, como pela literatura antiga e mesmo moderna. Os nossos resultados comprovam isso, dando cumprimento à profecia de Joel 2, verso 27, na linguagem de hoje. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. 12ª. Outra modificação feita pelos copistas da Bíblia, que a maioria das igrejas cristãs da atualidade ignoram, diz respeito à substituição da palavra comunicação, citada nos manuscritos de 2 Coríntios 13:13, pela palavra comunhão. Vejamos a versão bíblica publicada em Genebra, na Suíça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunicação do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Segundo o dicionário da língua portuguesa, Silveira Bueno, a palavra comunhão significa o sacramento da Eucaristia, o qual assegura que Cristo se encontra literalmente no pão e no vinho, por meio dos quais a alma do cristão recebe a purificação dos seus pecados. Foi por meio desta manobra escriturística que a obra de perdoar pecados passou artificialmente de Jesus Cristo para o clero romano. 13ª. Impressiona o fato dessas interferências inseridas pela Igreja Romana, alheia ao que era praticado pela Igreja Cristã primitiva, serem adotados pela grande maioria das igrejas cristãs como sendo uma simples evolução histórica do cristianismo, quando a palavra de Deus diz textualmente para não irmos além do que está escrito, conforme 1 Coríntios 4, verso 6. Cremos que a maioria dos líderes estão ignorando que, agindo desta maneira, estão adotando uma conduta muito semelhante à dos fariseus, que, ao atribuírem a obra do Messias a outro poder fora da divindade, cometiam uma blasfêmia sem perdão. 14ª. Não há risco para os que abandonam a suposta terceira pessoa da divindade, pois, afinal, aspas, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. O pecado que não tem perdão, ao contrário do que muitos creem, vem pela introdução do rito do batismo em nome da Trindade, porque foi nesta manobra que Satanás entrou para ocupar o lugar do Espírito Santo, conseguindo assim obstruir o único canal pelo qual a graça de Deus nos poderia alcançar. E se foi por esta porta que a mornidão entrou na igreja de Laodiceia, somente o retorno às condições da igreja primitiva será capaz de mudar o nosso estado coletivo de morbidez espiritual. 15ª. A correção destas mudanças infiltradas na palavra de Deus constitui um grande desafio para o mundo cristão da atualidade, porque, segundo as Escrituras, elas induzem à prática de doutrinas que são ofensivas ao Criador, por levarem os crentes à transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim.
Êxodo 20, verso 3. 16ª. Esta deve ser também a posição de todo cristão autêntico da atualidade, porque esse dogma foi estabelecido apenas para resolver problemas logísticos da Igreja-mãe e acabou neutralizando em grande medida o dom celestial do Espírito Santo. Além de desviar muitos da fé verdadeira, no passado, mesmo no presente, esta teoria apresenta ainda um grande potencial para privar cristãos sinceros de receber a promessa da última chuva do Espírito Santo, indispensável ao preparo dos herdeiros da vida eterna. 17ª. Para a reconexão com o poder original, atribuído aos crentes da igreja primitiva, os seus remanescentes deverão voltar às crenças daquele tempo, quando não havia obstrução do canal da graça divina, pois esta obstrução foi, na prática, decretada no quarto século da era cristã, ao oficializar-se a doutrina da Santíssima Trindade. 18ª. Embora a maioria dos cristãos modernos não relacione a sua cegueira com a falta do colírio do Espírito Santo, este é o testemunho que Cristo dá para a igreja de Laodiceia. As consequências negativas desta condição na última igreja cristã são evidentes em todas as suas fileiras, merecendo a terrível reprimenda de estar despida diante de Deus. 19ª. Com base nesse testemunho das Escrituras, podemos concluir com segurança que a necessária reforma e reavivamento espiritual de Laodiceia não procederão de modificações administrativas, e sim do retorno do poder do Santo Espírito que foi removido da igreja, devido à sua crença na Trindade, e a adoção do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. A mudança da fórmula batismal dos Efésios deu-se porque eles, como nós, não conheciam o verdadeiro batismo. Atos 18, 25 e 19, 2 a 6. E por isso apresentavam fraquezas espirituais semelhantes às nossas e foram reabilitados após o batismo em nome de Jesus. Recomendações. 1. Ainda é tempo de um arrependimento corporativo, o qual trará a perseguição institucional. É verdade, mas com ela o desabrochar coletivo da verdadeira piedade. Neste contexto, lembramos aos líderes do glorioso livramento futuro exposto no versículo de Romanos 8, verso 18. Aspas. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. 2. No caso da falta de fé, de discernimento ou mesmo de coragem dos líderes, recomendamos que todos os que se sentem chamados, eleitos e fiéis, que lutem contra a nova ordem mundial, porque a vitória já está garantida, conforme Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. 3. Recomendamos a adoção dessa nova luz, que na realidade é a verdadeira luz antiga, para que possam orar com sucesso pela chuva serôdia que eles reabilitarão para os embates finais. Conforme Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros, e a cada um erva no campo. 4. Devemos apresentar uma frente unida contra os inimigos de Deus, da justiça e da verdade. E confiados nela, deixamos com os irmãos as bênçãos por meio de Cristo, que foram proferidas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, de 4 a 9. Eu sempre agradeço a meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio
de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom especial, enquanto esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Curtam agora a nossa mensagem musical e até a próxima, se Deus quiser.